Bom dia, caros alunos e alunas do nono ano. Vamos começar nossa videoaula. Vamos falar aqui dos principais assuntos que foram abordados durante o segundo trimestre. E essa videoaula ela tem como finalidade servir como plantão tira dúvidas, né? O qual será abordado aqui os principais tópicos, né, desse plantão tira dúvidas. Tá certo? Vamos começar aí com a Revolução Francesa. A Revolução Francesa ela foi um marco, né, na história mundial. Ela marcou a Idade Moderna para a Idade Contemporânea. Ela começou no dia 14 de julho, que foi onde considerada ali o início do processo revolucionário francês, né, a tomada da Bastilha. Mas antes, nós temos que falar dos antecedentes causais, né, os antecedentes causais, as causas, o que fez, né, que fizeram com que houvesse o processo revolucionário francês. Vamos falar aqui das causas econômicas. A França estava numa pindaíba, numa crise econômica terrível. Tiveram em torno de 7 ministros da economia, uns que eram colocados no cargo, mas não resolviam a situação. A França ela tinha perdido uma guerra com a Inglaterra, a Guerra dos 7 Anos, vou falar mais na frente ali, que ela repercutiu de um lado positivamente para a independência dos Estados Unidos, por outro, negativamente para a implosão da Revolução Francesa. A gente vai comparar também as duas revoluções, né? De um lado a Revolução Americana, que é a independência dos Estados Unidos, de outro a Revolução Francesa, que foi a grande revolução burguesa, né? A grande epopeia, né? da ascensão do ponto culminante, né, da tomada de poder pelos burgueses que já vinham ocorrendo desde a Revolução Inglesa em 1688, com a Revolução Gloriosa. O processo, crise econômica, crise social, né, existiam na França 3 classes, né, antagônicas, conflitantes. Essas 3 classes: a primeira, o clero; a segunda, a nobreza; a terceira classe, o terceiro estado. Essas classes são chamadas de estados, né? Sendo que o terceiro estado era o que tinha um maior número de pessoas, né? Era mais numerosa essa classe. 97% da população formava o terceiro estado, composto pela burguesia, pelos artesãos, pelos pequenos comerciantes. Só que essa terceira classe, esse terceiro estado, eles eram menosprezados, eles eram humilhados, eles eram maltratados, eles não tinham direito, eles não tinham vez política, né? Eles eram bastante explorados economicamente, detinham o poder econômico, mas não detinham o poder político. É o que faltava-lhes, né? Faltava-lhes esse poder político que vai ser tomado mais na frente durante o desenrolar do processo revolucionário francês. Então o terceiro estado reivindicava isso, né? Melhores condições, igualdade de renda, né? Melhores condições de trabalho, e o primeiro e o segundo estado não queriam dar-lhes essa situação, mostrar para eles que eles tinham que ficar na mesma situação, né? Inalterada. Daí eles resolveram se revoltar e 14 de julho, né, com essa onda de situação, crise econômica, crise climática, crise social, tomar a Bastilha, que era o símbolo do absolutismo francês, onde ficavam os prisioneiros, os inimigos do rei. Na época era governada pela família dos Bourbons, mais particularmente o rei Luís XVI. Então eles tomaram a Bastilha, pegaram lá, além da Bastilha era um paiol onde eles escondiam a pólvora. Ali tinha uma área, uma sala só de armas. Eles pegaram, destruíram, queimaram, incendiaram, e ali começa o processo revolucionário francês.
que vai até 1799, quando nós temos aí a instituição do consulado, né? Quando o Napoleão dá o golpe do 18 de maio e assume o poder na França. Esse processo revolucionário francês ele começou de maneira bastante intensa, efetiva, né, radical. Eles instituíram, logo após a tomada da Bastilha, prenderam o rei, para ser depois julgado, condenado e guilhotinado. Eles prenderam o rei e criaram uma ferramenta, uma máquina de tortura chamada guilhotina, né, que era uma lâmina, onde seriam decepados milhares de cabeças, né, os considerados inimigos do rei, os inimigos da pátria, inimigos da revolução. Então a guilhotina foi o principal instrumento de tortura, símbolo máximo desse período chamado período do terror, ditadura jacobina, onde na França se destacaram dois partidos, né, que vão se rivalizar no poder, né, os jacobinos e os girondinos. Os jacobinos eram mais radical e os girondinos eles eram mais diplomáticos, né. Bom, com o tempo a guilhotina ela passou a matar pessoas consideradas traidoras da pátria. Um deles foi o próprio rei Luís XVI, a sua mulher Maria Antonieta. A guilhotina tornou o símbolo, né, máximo dessa burguesia jacobina, né, do autoritarismo jacobino, né, onde no período do terror eles vão instituir a questão vão controlar os preços para tentar, vamos ver se eles conseguiam, né, acabar com a inflação, tá certo? Eles vão instituir outras medidas, né, como reforma agrária, para dar terras às pessoas que não possuíam, para poderem plantarem, comerem, ter toda uma atividade de subsistência, tá certo? A guilhotina foi esse período aí onde os jacobinos se utilizaram de maneira bastante radical. Então o terceiro estado ele era discriminado, né? Bastante discriminado. Então, eles precisavam mudar isso aí. Nós tivemos o período do terror, nós tivemos a morte do rei, nós tivemos o início, né, da alternância de poder entre jacobinos e girondinos. Os girondinos depois assumem o poder, guilhotina os jacobinos. Inclusive os jacobinos tinham a liderança do Maximilien Robespierre, que era outro fanático radical. A ponto de para ele todo mundo era inimigo da pátria. Até a família dele ele tinha essa síndrome, né, essa psicose, era psicótico, que a família também era traidora. Não chegou a guilhotinar a família, porque quase, mas ele tinha essa neurose, né, de perseguição. Depois ele foi preso, né, o povo não aguentou mais, chega um momento que o povo não suporta mais tanto sangue, tanto banho de sangue. Vamos lá, pega o Robespierre e entrega ele para ser guilhotinado. E aí assume nesse período os girondinos. Né? Os girondinos assumem o poder, que era a alta burguesia, que eles eram mais afetos, né? Ligados à diplomacia, eram mais moderados. E durante o período, aí tem um diretório, que era o governo de 5 pessoas, o diretório. Depois eles instauram a república, sai a monarquia, instauram a república francesa. Nesse período aparece uma figura bastante emblemática, carismática, né, que é a figura do Napoleão Bonaparte, né, que com 20 anos já era general de brigada. Ele vai ser considerado um herói para os franceses, principalmente pelas campanhas contra os inimigos externos, né, que queriam restaurar o absolutismo. Ele derrota esses inimigos. E depois, com a ascensão de Napoleão, que coloca ele no poder, os girondinos, ele dá o golpe para se estabelecer definitivamente como, né, como o líder maior dos franceses. Nós temos o consulado. Do consulado ele dá o golpe e depois toma o poder na França e instaura o império, cria o primeiro império francês. E a partir daí Napoleão ele inicia a era napoleônica, né? Essa era marcada principalmente por bastantes conflitos bélicos. É uma era belicista,
né, onde Napoleão vai criar um império e aumentar, expandir as fronteiras, né, da França por toda a Europa. Somente o inimigo, somente um país ele não conseguiu dominar e invadir. Foi a Inglaterra, onde ele, por causa disso, por causa que ele não queria, ele não conseguia invadir a Inglaterra pelo poder das armas, ele vai invadi-la, destruí-la economicamente, impondo-a o bloqueio continental. O que foi o bloqueio continental? Foi uma política de arruinar a economia inglesa, ou seja, proibir que todos os países sob domínio de Napoleão comercializassem, vendessem, trocassem, né, comércio com os ingleses. O objetivo era arruinar a Inglaterra economicamente e, posteriormente, havia um plano com a Inglaterra arruinada economicamente, né, ele tentar novamente a invasão, que não deu, que tiro saiu pela culatra. A indústria francesa não conseguia repor, né, sustentar o comércio europeu. E ela não podia, ela era uma indústria inferior comparando com a indústria inglesa, que era a principal indústria, a principal máquina de fomento, né, para vender os produtos na Europa. Muitos países dependiam dessas manufaturas inglesas. Então Napoleão não conseguiu, né, alguns países resolveram não aceitar o bloqueio continental, o caso da Rússia. A Rússia pecou por isso, mas ao mesmo tempo foi o protagonista da derrota de Napoleão. O Napoleão montou o exército, era o mais poderoso da Europa, montou um exército para invadir a Rússia, mas ele não contava com a questão do planejamento estratégico, com frio, com a chamada tática da terra arrasada. Os russos queimaram tudo que pudesse servir aos soldados napoleônicos. Então Napoleão invadiu a Rússia com 450 mil homens, retornou com 44 mil homens. Foi um desastre terrível, né, para Napoleão, que era um gênio militar, era um estrategista nato. Todos os países temiam por causa que ele era um exímio, né, estrategista no campo de batalha. A partir daí marca o início do fim do Império Napoleônico, né, e Napoleão não tem mais forças para tentar combater, apesar de ele ter voltado para a França no governo de 100 dias. Ele é exilado na ilha de Santa Helena, depois ele retorna, ele foge. E na Batalha de Waterloo, os aliados, Rússia, Prússia, Áustria, né, resolvem derrotá-lo definitivamente. Ele é exilado na ilha de Elba, e lá ele morre, né? Alguns historiadores falam que ele morreu envenenado por arsênio, né? Aos poucos vai morrendo, tá? Aí vai ter uma pneumonia, vai se debilitando. Então aí termina a era napoleônica, marcado principalmente por um aspecto importante que vocês têm que saber, que é o Código Civil Napoleônico. Esse Código Civil Napoleônico, de 1804, ele consagrou as conquistas burguesas, as conquistas revolucionárias burguesas, né? Instituiu a propriedade privada, as liberdades individuais, as liberdades comerciais, né? Então todo esse aparato, né, do Código Civil Napoleônico foi um grande marco, né? A grande conquista da era napoleônica, isso, tirando o plano bélico, Código Civil Napoleônico. Tá certo? Vamos lá. Bom, outro assunto que é importante vocês saberem aí foi a questão da Revolução Industrial, né? A Revolução Industrial ocorreu aí nesse período aí, né? Entre a Revolução Francesa, tá? Que marcou as transformações do modo de produção, né? Sai o mercantilismo, baseado na intervenção do Estado na economia, entra o capitalismo, né? O modo de produção capitalista, industrial. A Revolução Industrial começou na Inglaterra em 1786, 85, no século XVIII, com a invenção da máquina a vapor, a invenção dos principais meios de transporte, como a locomotiva a vapor, o barco a vapor, o uso intenso do ferro, tá? Da mão de obra, né? O carvão,
abundante nas minas inglesas, mão de obra abundante, né? O pioneirismo bem marcou por isso, a posição estratégica da Inglaterra. Então havia muita gente lá, mão de obra barata, abundante, para serem empregadas nas indústrias. E principalmente nas indústrias que vai incrementar esse comércio inglês e tornar a Inglaterra a rainha, a fábrica do mundo, né? Como a Inglaterra passou a se chamar, a fábrica do mundo. Então, baseado nisso aí, essas máquinas elas tiveram a predominância de substituir o papel do homem, né? Da mão de obra braçal. E muita gente não viu com maus olhos essa substituição do maquinário pelo homem, né? Então as pessoas passaram a criticar as máquinas, mas não eram as máquinas, né? Nós sabemos que não eram as máquinas. O principal problema era as relações sociais, a maneira como eram costuradas as relações sociais, né? De um lado, o capitalismo capitalista burguês, que só queria lucrar, ganhar dinheiro. De outro, os operários, os trabalhadores, os proletários, que eram explorados até o talo, né, meu amigo? Eram explorados ali, né? E não tinham direitos, não tinham férias, não tinham previdência privada, trabalhavam altas horas, né? Até de 15 a 16 horas, tá certo? Não tinham seus direitos adquiridos, como hoje nós temos, né? Nós temos as horas trabalhadas eram excessivas, né? Mulheres eram empregadas intensamente nas indústrias para complementar a renda dos maridos, inclusive o trabalho infantil também eram empregados. Então, é uma situação terrível, de penúria, né? Em situação insalubre, muitas crianças muitas vezes morriam nas fábricas de maneiras acidentadas, as fábricas eram galpões sujos, mal iluminados, insalubres, né? Então, os trabalhadores ganhavam um salário de miséria. Então, toda essa situação social, né, surgida durante o processo revolucionário industrial, vão ser questionadas por algumas filosofias, né? Inclusive, também as máquinas vão ser culpadas, no começo ali, pelos homens que trabalhavam de maneira braçal, as máquinas de fiar. Eles chegaram a destruir, importante isso aí, esse movimento foi conhecido como movimento ludista, Ned Ludd, um homem camponês, né, um artesão. Geralmente no começo da Revolução as fábricas, as oficinas artesanais funcionavam nas casas das pessoas, e esse Ned Ludd culpou as máquinas pelo desemprego, pela carestia, pela situação de crise social, e eles chegaram a destruir várias máquinas. Entravam nos galpões, apedrejavam, né, quebravam essas máquinas, esse movimento conhecido como movimento ludista. Mas que no final das contas eles viram que não eram as máquinas, e sim as relações interpessoais, de um lado os capitalistas, de outros proletários. Tá certo? E a partir desse movimento social, do ludismo, né, da quebradeira das máquinas, foram surgir algumas ideias. De um lado, umas defendiam o trabalhador, o outro defendia o proletário, os capitalistas. Os que defendiam os capitalistas, essa ideologia foi conhecida como liberalismo econômico. Um deles foi o Adam Smith. O Adam Smith, que ficou conhecido como o pai do liberalismo econômico, né? Ele vai defender o modo de produção, o aumento do modo de produção, vai defender as liberdades comerciais, o aumento da produção manufatureira. Então, o Adam Smith, que escreveu na sua obra, né, chamada A Bíblia do Capitalismo, naquela época, capitalismo industrial, a riqueza das nações, o Adam Smith vai escrever nas suas entrelinhas que era preciso os trabalhadores ganharem dinheiro, mas para isso eles tinham que aumentar a produção, aumentar a divisão do trabalho. As fábricas vão criar toda uma divisão, né, e isso aí vai, aos poucos, essa divisão nós comentamos até na sala de aula, alienar o trabalhador, né? O trabalhador vai perder a noção de trabalho, a noção de tempo, a noção de quanto ele vai ganhar ali. Então, por causa dessa divisão, né, do trabalho, vai em consequência a alienação do trabalhador. Então, o Adam Smith defende esse liberalismo econômico, né, onde o burguês ele tem que lucrar, e o comércio tem que se expandir, tem que aumentar os lucros. E de outro, vão defender os trabalhadores.
Quais as ideias que vão defender os trabalhadores? As ideologias? O socialismo. Então vamos ter dois tipos de socialismo. O socialismo utópico e o socialismo científico. Né? Utópico porque as ideias ficaram somente no plano do papel. Não teve a praticidade, não teve a aplicabilidade dessas ideias. Né? Por isso chamado utópico, no mundo da fantasia, da ilusão. E o socialismo científico não. Esse realmente escreveu e colocou em prática as suas ideias. Um dos personagens marcantes desse socialismo científico, conhecido como socialismo marxista, por quê? Porque a figura principal aí é o Karl Marx, um alemão, né, que começa a ver que os trabalhadores precisavam se unirem, precisavam tomar uma atitude para melhorar suas condições de vida. Até que ele vai dizendo, proletários de todo mundo, univos. Né? Então, Karl Marx foi o pai desse socialismo científico, marxista, que pregava lutas de classe, ou seja, os trabalhadores tinham que se unir para combater os patrões, combater os burgueses, combater os capitalistas, que eram os responsáveis pela crise social em que eles estavam vivendo. Né? Como eu falei, aquela situação das mulheres nas fábricas, no interior das fábricas. Né? Então, quem era o culpado eram os trabalhadores, eram os capitalistas. Para isso, os trabalhadores tinham que se unir e ir para a guerra. Para a guerra contra os capitalistas. O Karl Marx vai defender bem claro isso aí. Bom, então, outro assunto importante que nós vimos durante o trimestre foi os Estados Unidos. A independência dos Estados Unidos. Importante, né, que os Estados Unidos saíram de uma simples colônia e tornaram-se hoje uma das grandes nações do mundo, uma potência militar, uma potência econômica. Né? Mas eles tiveram todo um processo. Né? Nós chamamos as guerras de independência dos Estados Unidos é chamado de Revolução Americana. Inclusive, nós podemos até comparar, presta atenção, comparar a Revolução Americana e a Revolução Francesa. Né? De um lado, os americanos, eles tinham todo um passado emancipacionista, porque eles chegaram na América em 1624, né? Vieram de perseguições religiosas, que vinham para buscar um lar, morar, construir uma pátria, né? Ter um local, um lugarzinho ao sol ali para poderem, né, sobreviver, né? Montar uma pátria, construir uma família, né? Eles não tinham, era uma viagem sem volta. Então, esses colonos americanos, eles começaram a partir dali, no início da colonização das 13 colônias americanas, o seu ideário de liberdade. Né? E essa liberdade eles construíram aos poucos, eles tinham autonomia, né? Tanto que eles comercializavam livremente, eles não eram sujeitos à exploração da Inglaterra, porque a Inglaterra estava vivendo também todo o processo da sua revolução, a Revolução Inglesa, tá certo? Então esses colonos tinham a sua liberdade, a sua emancipação, a sua autonomia, tá? E eles não queriam perder isso. Então eles se apegavam ao passado, ao seu passado colonial de emancipação. Enquanto os franceses não, eles queriam romper o seu passado colonial. Eles queriam, o passado colonial era identificado como o chamado Antigo Regime. Lembra do Antigo? Ancien Régime em francês, que era baseado no absolutismo, no poder centralizador dos monarcas, baseado nas classes privilegiadas do clero e da nobreza, que eram respectivamente o primeiro e o segundo estado, baseado no mercantilismo, que era a intervenção do Estado na economia. Não, então eles queriam romper com o seu passado. Enquanto que os colonos americanos não. Queriam manter o seu passado, porque o seu passado foi conquistado com muita luta. Né? Foi com muita luta. Tá certo? Então, outra coisa com relação à Revolução Americana e à Revolução Francesa, que os americanos lutaram contra o inimigo externo, o grande poderio inglês. Nós assistimos um trecho do filme, o The Patriot, o Patriota, como é o Gibson. Vocês viram que os colonos se reuniram, resolveram se declarar independentes no Congresso na Filadélfia e partir para a luta. Mesmo inferior numericamente, né, belicamente, mas eles contaram com a ajuda da França e da Espanha. Então eles lutaram contra, enquanto que os franceses não. O inimigo foi um inimigo interno. O inimigo era a monarquia,
o inimigo da França era o clero, o inimigo do terceiro estado era a nobreza, né? Então o inimigo aí da França era mais interno, enquanto que os americanos era externo. A gente fez aqui uma comparação, um paralelo entre a Revolução Americana e a Revolução Francesa. Bom, e os americanos, depois eles publicaram um manifesto, né, uma ideologia para justificar, depois que eles ganharam a guerra, né, guerra contra os ingleses e os expulsaram, que era preciso eles expandirem agora as suas fronteiras. Eles estavam centralizados. Agora, ali na costa leste. Mas por que essas guerras? Quais foram as causas, as razões causais para que eles enfrentassem os ingleses? Por que de uma hora para outra eles resolveram partir para a briga? Porque os ingleses saíram vitoriosos da Guerra dos 7 Anos contra a França. Essa guerra, na verdade, os ingleses mesmo vitoriosos, mas saíram arruinados economicamente. A guerra é terrível. A guerra ela mexe com a economia dos países, né? Os países passam a produzir para a guerra, uma economia de guerra. E isso tem custos, né, meus senhores? Tem custos sociais, custos econômicos, né, dinheiro para comprar armamento e outros subsídios. Então a Inglaterra, mesmo vitoriosa, ela saiu derrotada economicamente, arruinada. Então ela resolveu o quê? Para recuperar a economia inglesa, ela passa a explorar os colonos. Os colonos não são explorados, são meio acochambrados, na linguagem militar. Acochambrados é meio frouxo, meio largados ali. Então vamos explorar os colonos. Então, a partir daí, eles estabeleceram uma série de cobranças de taxas abusivas, taxas excessivas, né, cobrança de impostos, como a lei do selo, a lei do chá, né, as leis intoleráveis, cobrar as exportações dos colonos, serem mais rigorosos na fiscalização dos impostos. Os colonos não aceitaram isso. E aí, a partir daí, uma das causas da guerra de independência foi essas cobranças de taxas abusivas, né, para cobrar aí e conseguir recuperar a economia inglesa, que o tiro saiu pela culatra. Bom, e aí com a vitória dos colonos, vamos agora construir a nação. Então eles criaram toda uma ideologia conhecida como Destino Manifesto. O que era o destino? A doutrina do Destino Manifesto. Falava no seu bojo, nas suas entrelinhas. Os Estados Unidos estão destinados a conquistar o mundo, destinados a expandir além das suas fronteiras. Então, o Destino Manifesto foi fundamental para eles expandirem para o oeste. Então, baseado na doutrina do Destino Manifesto. Então, eles lá, depois que descobriram o ouro lá na Califórnia, eles precisavam buscar novas pastagens, buscar novos territórios, né? Devido à escassez de alimentos que estavam na costa leste, vamos buscar outras alternativas, né? Uma das alternativas foi expandir para o oeste. E nesse oeste, logicamente, nós já comentamos na sala de aula, criou toda uma figura, né, simbólica, folclórica do oeste americano, né, selvagem, né, do índio, do bang-bang, né, do pistoleiro, onde depois a indústria hollywoodiana, né, passou a explorar naqueles filmes de faroeste que vocês devem ter assistido, né? Então é importante a questão da conquista do oeste, baseado nesse aspecto aí. Tá certo? Vamos lá. Bom, dentro da conquista do oeste, né, a ocupação do oeste, é importante, já falei para vocês, os Estados Unidos eles foram conquistando território, baseado nas guerras, na diplomacia, na anexação, na compra diplomática, né? Eles compraram o Alasca por 5 bilhões de dólares, eles compraram a Louisiana da França por 4 milhões de dólares, a Flórida da Espanha por 6 milhões de dólares. Então eles ganharam dinheiro nessa conquista para o oeste, na busca do ouro, enriqueceram, e com esse dinheiro eles passaram a expandir o seu território, que hoje
que hoje tem a configuração atual. Tá certo? Bom, com relação a da dependência dos Estados Unidos, nós tivemos também a fim da era napoleônica, já comentamos aqui, quando os países se reuniram, né, um congresso chamado Congresso de Viena, se reuniram lá, tá certo? Vamos debater, vamos estudar aí como é que a gente vai fazer com a França. Primeira coisa, criaram uma aliança militar, um pacto militar, chamado de Santa Aliança. Santa Aliança, qual era o objetivo da Santa Aliança? Era reunir os principais representantes, né, vitoriosos, países vitoriosos. Essa Santa Aliança foi proposta pelo czar Alexandre I. O czar é o imperador, é o monarca da Rússia, para combater os movimentos revolucionários. Onde tiver um movimento revolucionário, uma faísca de movimento revolucionário, vamos lá, vamos intervir, vamos invadir, né, e vamos restaurar a ordem, manter a ordem absolutista. A Santa Aliança, o Pacto Militar. Baseado nesse congresso, eles criaram também alguns princípios, né? Quais foram os princípios? Já estudamos esses princípios, importantíssimos esses princípios. Nós temos o princípio da legitimidade, do equilíbrio europeu, né, e da solidariedade. A legitimidade, o que era o princípio da legitimidade? Né? Que era legitimar as monarquias, ou seja, os antigos donos receberem as monarquias anteriores. Essas monarquias tinham sido invadidas por Napoleão. Então os reis iriam serem restaurados, né? Eles iriam receber as suas dinastias de volta, estabelecer os seus governos, a legitimidade. E o equilíbrio europeu? Fazer a divisão territorial, né, para evitar futuras guerras. Então, vamos dividir aqui, dividir para não guerrear. Essa é a ideia do equilíbrio europeu. E a solidariedade? Né? As nações vitoriosas, com Napoleão, se uniriam e formariam coalizões militares contra a tentativa de rebeliões para a manutenção do quadro social. Vão se solidarizar, vão se unirem para evitar futuras guerras, futuras revoltas. Né? E a Santa Aliança foi o pacto militar subnacional que já falei para vocês, proposto pelo czar Alexandre I. Tá certo? Então foram esses princípios do Congresso de Viena. Com relação a Napoleão, já falamos do Código Civil Napoleônico, um dos pontos marcantes criados, deixados do legado de Napoleão Bonaparte foi o Código Civil Napoleônico. Importante. O Código Civil Napoleônico ele consagrou as conquistas burguesas, as liberdades comerciais, as liberdades individuais. Né? Então, esse Código Civil criado baseado no direito romano, 1804, serviu até de referência para outras nações fazerem os seus códigos de direito, né? Código Civil Napoleônico. Consagrou esses ideais, o ideário burguês. Tá certo? Ideário burguês. Bom, vamos lá. Voltando a falar sobre os Estados Unidos do século XIX, os Estados Unidos eles tiveram uma guerra civil, né? Sangrenta, terrível. Morreram mais de 970 mil pessoas. Essas 970 mil pessoas, mais de 80% vamos dizer assim, eram militares, de um lado o norte, de outro o sul. As diferenças importantes, né? Os Estados Unidos eles vão em 1860, o presidente é eleito, né, democraticamente, o Abraham Lincoln. O Abraham Lincoln ele era defensor, ele era contra a escravidão, até porque havia as províncias do norte, os estados do norte e os estados do sul. Os estados do norte eles eram anti-escravocratas, defendiam o trabalho livre, o trabalho assalariado, as pequenas fábricas, manufaturas, né, pequenas e médias propriedades, e os estados do sul eles eram escravocratas, eles defendiam o liberalismo econômico, enquanto os do norte defendiam o protecionismo econômico para proteger as suas indústrias, tá? Porque eles comercializavam, o sul comercializava com os países da Europa,
baseado na agroindústria, agroexportação, né, nas grandes propriedades de terra, principalmente a produção de algodão, fumo, né. Então, essas diferenças, esses antagonismos, né, afloraram e provocou a Guerra de Secessão entre 1864 a 1865 a 1870. Essa guerra que marcou foi marcada por terríveis batalhas, né, de um lado norte, né, de um lado sul. O sul que separou dos Estados Unidos, né, criou os países confederados, né, criaram bandeira, criaram uniforme, né, mostramos até naquele resumo musical, né, Deuses Generais, trechos do filme Deuses Generais. Então, o norte, logicamente, por ser mais numeroso, ter mais recursos, conseguiu vencer a guerra. Conseguiu vencer a guerra. E no final, nas consequências, os Estados Unidos puderam se desenvolver e tornar uma grande potência. Né? Conseguiram lançar as bases para o seu desenvolvimento capitalista, seu desenvolvimento industrial. A Guerra de Secessão Americana. Tá certo? Vamos lá. Bom, saímos dos Estados Unidos, vamos para entrar agora na independência da América Espanhola. Vocês têm que saber, importante, vocês devem saber daquelas fases, né? Lembra das fases das rebeliões? Não vou cobrar nada dos países, tá? Dos países, dos vice-reinados, o vice-reinado Prata, o vice-reinado Nova Granada, não. Vocês têm que saber das três fases, as rebeliões precursoras, deram início às revoltas contra a metrópole espanhola, porque a guerra de independência você tem que ter de um lado as colônias espanholas, de língua espanhola, de outro a grande metrópole que é a Espanha. E outra coisa, nesse período aí surge, vamos ter aí como é que era a sociedade colonial espanhola. De um lado os crioulos, quem eram os crioulos? Foram os que vão liderar as lutas de independência, são aqueles que são nascidos aqui na América, filhos de espanhóis, nascidos na América, importante, são os que vão liderar as lutas de independência, né, contra o domínio metropolitano espanhol, contra o pacto colonial, que era aquele pacto onde as colônias eram obrigadas exclusivamente a comercializar com sua metrópole, que aconteceu aqui no Brasil também, foi a mesma coisa. Então os crioulos, eles criaram toda uma situação, né, de luta para tentarem expulsar os invasores espanhóis. Eles contaram com a ajuda dos Estados Unidos e com a Inglaterra. Os Estados Unidos, por que os Estados Unidos? Os Estados Unidos tinham lançado em 1824 a doutrina Monroe, do presidente James Monroe. O que era a doutrina Monroe? América para os americanos. Os Estados Unidos não vão deixar ninguém intervir nos assuntos aqui no continente americano. Vocês resolvam, era um recado para os europeus, vocês resolvam seus problemas lá. Aqui, quem resolve os problemas somos nós. Nós não admitiremos que vocês se intrometam dos nossos problemas. Venham se intrometer e dar sugestões dos nossos problemas. Vocês fiquem lá, nós vamos ficar aqui. Então essa era mais ou menos a essência da doutrina Monroe, América para os americanos. Na verdade, no final, entre linha a América para os Estados Unidos. E por causa da doutrina Monroe, os Estados Unidos vão apoiar o movimento de independência da América Espanhola. E a Inglaterra? Por que a Inglaterra vai apoiar os movimentos de independência da América Espanhola? Porque a Inglaterra tinha interesses o quê? Comerciais. A Inglaterra queria vender os seus produtos, queria buscar novos mercados para os seus produtos manufatureiros. Por isso que eles vão apoiar aqui os movimentos, enviando dinheiro, armamento, para financiar as guerras. Eles não entraram diretamente no conflito, mas indiretamente mandaram recursos financeiros, né, para que os crioulos pudessem fazer suas lutas, suas guerras e expulsar os invasores espanhóis. Certo? Importante isso aí. As causas da independência da América Espanhola. Certo? Bom, falamos da doutrina da Revolução Industrial, né? Que surgiu lá o Adam Smith, que defendeu o capitalismo, e outro proletário, o socialismo científico, Karl Marx. O Marx foi o grande defensor dos proletários. Né? Ele vai defender que os proletários deveriam se unirem para vencer os capitalistas. Né? O socialismo científico.
a luta de classes. Né? Tá certo? Muito bem. Com relação às revoluções liberais, as revoluções liberais de 1830 e 1848, importante saberem aí a 1848, a revolução conhecida como Primavera dos Povos. Por que primavera? Hein? Primavera é aquela estação maravilhosa, romântica, né? Desabrochar das flores, né? aquela estação em que né, tudo é lindo, maravilhoso, né, de conscientização, primavera. Primavera só porque em 1848 a população, os proletários, os trabalhadores vão tomar consciência dos seus direitos. Né? A de 1830 ela teve os ideais liberais e nacionalistas. A de 1848 apareceu um outro ideal, uma outra ideologia, o socialismo. Além dos ideais liberais, lutava pelas liberdades de comércio, liberdade de expressão, igualdade. Tinha o nacionalismo, que era uma ideologia que lutava pela independência da nação, a emancipação da pátria, né, a identidade própria do povo, formação étnica, cultural, linguística. E o socialismo lutava pelos direitos da população, do proletário. Então essa foi a diferença entre a Revolução de 1830 e 1848, que era uma só tinha as ideias liberalizantes e nacionalistas. E a outra é o nacionalismo, o liberalismo e o socialismo, surgiram na França. Ambas surgiram na França, depois se espalharam por todo o Brasil. Por todo o Brasil, por Europa, surgiram aqui na América. Né? Então é importante vocês terem saber essa diferença. 1830 e 1848. 30, liberalismo, nacionalismo. 48, liberalismo, nacionalismo e socialismo. Tá certo? Então, e como por causa desses movimentos das ideias liberais nacionalistas que vão desaguar nos movimentos de unificação da Itália e da Alemanha. Né? Vocês têm que saber esses dois movimentos. Importante aí, na Itália, nós tivemos movimentos precursores de uma sociedade chamada os Carbonários, que eles eram comerciantes ligados à produção de carvão, né, no norte da Itália, principalmente no reino de Piemonte e Sardenha, que é o reino mais desenvolvido, onde ele vai liderar as lutas de unificação da Itália, sob o comando do Conde de Cavour, o rei Vítor Emanuel. Então a Itália era dominada pela Áustria, pelos Estados Vaticano, pela França, e eles receberam ajuda aí da Alemanha, da Inglaterra, para poder expulsar o domínio austríaco e o domínio francês. Conseguiram unificar a Itália em 1870. Né? E na Alemanha foi um movimento que foi mais complexo. Né? A Alemanha era dominada pela Áustria, tinha dois grandes reinos lá, o reino prussiano e o reino austríaco. Ambos eram rivais. E a Prússia, que vai assumir a liderança desse processo de unificação da Alemanha, ela queria expulsar a Áustria, queria dominar e unificar a Alemanha, que na época era conhecida como a Prússia. Né? E ela começou, primeiro, através de uma medida alfandegária para unir os mercados, né? Permitir a livre circulação de mercadorias e serviços, conhecida como a União Aduaneira Zollverein. Essa união aduaneira permitiu que a Alemanha pudesse unificar a economia, né? Eu pudesse criar todo um livre mercado, tá? Um livre mercado para que os produtos prussianos pudessem ser vendidos em outros lugares, né? Sem entraves comerciais, o Zollverein. E a partir do Zollverein, a Prússia, né, foi se fortalecendo, foi desenvolvendo a sua indústria, seu comércio, montando todo um aparato militar sob a liderança do Otto von Bismarck, o primeiro-ministro, chanceler de ferro, conhecido como chanceler de ferro, e ele vai liderar a Prússia, né, através desse desenvolvimento industrial, tá, através de 3 guerras. A guerra dos ducados, a guerra contra a Dinamarca, a guerra dos ducados, a guerra contra a Áustria e a guerra contra a França. Esses 3 conflitos militares permitiram, né,
a complementação da unificação italiana, alemã, já tinha iniciado com o Zollverein, né? Então o Zollverein foi importante, iniciou, deu o pontapé inicial. E a partir das 3 guerras travadas, né, ele permitiu unificar os outros territórios que estavam sob domínio estrangeiro. Tá certo? Então essa foi a forma com que ele encontrou para unificar os territórios. Também importa, eu já falei aqui dos princípios da doutrina Monroe, importante, né, a questão dos princípios da não intervenção da Europa nos assuntos americanos e vice-versa, América para os americanos, importante, os princípios que foram validados no apoio para a independência da América espanhola. Tá certo? Bom, senhores, então, com isso nós finalizamos nosso plantão Tira Dúvidas, nossa videoaula. Espero que vocês tenham anotado aí, feito os registros, né, nos cadernos de vocês, dessas nossas observações importantes para a prova. Estudem, olhem as gaivotas que nós comentamos na sala de aula, deem uma olhada na FO, assistam os resumos musicais, também como também essa videoaula, tá certo? E com certeza vocês terão êxito, né? Terão êxito na na quinta-feira. Boa prova. Também eu vou aproveitar para desejar também um feliz recesso escolar. Não é as férias, é um recesso, tá, de 2 semanas. E nos veremos, se Deus quiser, em agosto, né? Lembrando que no próximo trimestre ele será mais extenso e terá mais assuntos, mas com certeza vocês tirarão de letra. Até mais e